Salmos da Bíblia do século XVIII. Agora você vai rezar os salmos como você nunca rezou antes, numa tradução perfeita, vindo diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII, devidamente com a ortografia atualizada para o português dos nossos dias. O livro Salmos da Bíblia do século XVIII está com exclusividade na nossa loja www.lojasagradafácil.com.br. Tiragem limitada, adquira o seu. Leitura do livro dos Provérbios 6, capítulo 16 a 19. 6 são as coisas que o Senhor odeia, e a sua alma detesta a sétima. Presta atenção nisso, importantíssimo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramaram sangue inocente, coração que maquina malvadíssimos projetos, pés velozes para correr ao mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre seus irmãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então são 7 coisas que o Senhor aí não gosta. Vamos aqui ser mais precisos ainda. Vamos tomar de novo aqui a página anterior. Pronto. 6 coisas o Senhor odeia e a sua alma detesta a sétima. Então, olhos altivos, a pessoa soberba, a pessoa que se acha mais, a pessoa que sai por aí desfilando no salto alto, e como tem gente assim na famosa missa em latim, né? Ah, missa de sempre, mas a soberba não é de sempre, porque antigamente é engraçado, né? Como as pessoas são, né? Hoje em dia se colocam na soberba porque vão numa missa em latim e não entendem nada do que o padre, entre aspas, está falando. Mas olha só, antigamente as missas eram todas em latim, então por que a soberba? Se é a missa de sempre, as pessoas antigamente iam à missa em latim e não ficavam com soberba. Soberba não combina, não rima com o católico, né? Não pode. Humildade, sim, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Soberba nunca, por nada. Língua mentirosa, o Senhor odeia aqueles que mentem, que falam a mentira. E quem fala mentira, no geral, quer enganar a pessoa que está ouvindo. Por que se fala uma mentira? A não ser que seja uma coisa de proteção. Ali Santo Atanásio voltando o rio acima, os guardas. Você viu Atanásio? Ah, ele foi lá para baixo. Era uma coisa de salvar a vida dele, inspirado pelo Senhor aí, mas não estava prejudicando ninguém, né? Agora, no geral, a mentira, ela prejudica muito as pessoas. E o Senhor não gosta de nada disso, porque a pessoa está enganando o seu próximo. E a gente não gosta que minta para nós, por que é que nós vamos mentir para o outro? Então, faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Ou você quer que minta para você. Você quer que mintam para você, então aí tudo certo, né? Estamos no caminho certo? Não, porque o Senhor odeia a mentira do mesmo jeito. Não vai dizer, ah não, tudo bem, você estava mentindo, mas é assim, você gostaria que mentissem para você. Não vai ser assim não. Cuidado com isso. Mãos que derramam sangue inocente. Justamente, tantos aí que derramam sangue inocente terrivelmente. Você vê aí vídeos de assaltos terríveis aí na internet, que a pessoa acabou de assaltar, a vítima fez tudo o que a pessoa queria, deu o dinheiro, abriu a caixa registradora, deu a carteira, deu o celular, mas o indivíduo antes de ir embora dá os tiros, descarrega o revólver na vítima. Então não adiantou nada, era melhor ter resistido, né? Num caso desse, porque dizem pra gente não resistir para sobreviver, mas você não resiste ainda por cima é morto, então é melhor morrer lutando, né? É só assim um pensamento, não estou falando para fazer isso, mas estou só fazendo aqui uma análise filosófica da situação que não é boa. E não é boa e está ficando pior, a gente está vendo isso. Então, mãos que derramam sangue inocente. Tem muitos aí derramando sangue inocente sem dar nenhum tiro. Né? Turminha da nova ordem mundial aí, matando as pessoas, acabando com as pessoas sem dar um tiro. E acabando com a vida de tantos, sem contar aí questão de aborto e tudo mais. Então, meus irmãos, olha aí para você ver como isso aqui é muito mais abrangente do que parece quando a gente lê o pedacinho da Bíblia e vai em frente sem fazer nenhuma reflexão, certo? Mas o coração que maquina malvadíssimos projetos, a pessoa parece aqueles vilões de novela, né? Vive para ficar ali pensando como que vai dar do bote, como que vai prejudicar os outros. Fica maquinando planos diabólicos, planos terríveis e perversos. Aí é aquela hora que realmente o Senhor... pecado, o Senhor imputa realmente um pecado muito grande para uma pessoa dessas. Com certeza, a pessoa está numa condenação que não é brincadeira, porque passa o tempo todo planejando como é que vai fazer para prejudicar os outros também, novamente. Nós lembramos da nova ordem mundial.
Novamente nos lembramos da nova ordem mundial satânica, essa nova ordem mundial que quer acabar com a população mundial. Vá se entender, né? Trabalham para o demônio, né? Gente que é realmente assim endemoniada, demônios em vida, não é possível, porque como é que pode tanto ódio contra a humanidade? Viva e deixe viver, vai cuidar da sua vida, vai procurar a tua turma, né? Vá ser aí ricaço, vá esbanjar o dinheiro roubado, faça o que você quiser, mas deixa o povo em paz. Mas não é, eles querem a nossa alma, trabalham para o diabo. Nós trabalhamos para a salvação das pessoas, não é assim? E eles trabalham para a perdição. Essa é a questão, é o contrário, né? Pés velozes para correr ao mal, para levantar, para fazer o bem, vai pensar 50 mil vezes, né? Será, né? Mas para fazer o mal é rapidão, né? Se é para fazer errado, opa, estou aqui. Se é para fazer o certo, aí pensa 1000 vezes. Para fazer o mal é uma rapidez impressionante. Devia ser o contrário. Devia ser rápido para fazer o bem e lentíssimo para fazer o mal, a ponto de dar tempo de pensar muito na vida e não fazer. Vamos lá. Pés velozes, já falei. Testemunha falsa que profere mentiras. Isso que mais tem, né? Gente que fala mentira dos outros é capaz de ir num tribunal, botar a mão na Bíblia e dizer que jura falar somente a verdade e mente. Mente descaradamente, uma coisa horrorosa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o tipo da coisa que nós devemos evitar também. Imagina, de forma nenhuma, vamos aí ficar mentindo sobre as pessoas, ficar aí caluniando as pessoas. Tem que ter o cuidado de falar só o bem. Se você lê uma coisa na internet, se alguém fala alguma coisa para você, dá assim, para um pouquinho para pensar se realmente aquilo é verdade, porque nós vivemos num oceano de mentira. Tá difícil separar a verdade da mentira, até porque quase não tem verdade, né? Então, como tá difícil, pense bem antes de você absorver aquela notícia como se fosse verdade, que eles têm técnica para mentir, para convencer os outros da mentira. Toma cuidado com isso, a mídia é cheia disso. Fake news é o que mais tem por aí nesses que dizem que nós estamos falando fake news, né? Falar para eles, olha só quem está falando, os autores e inventores da fake news. É desse jeito, mas aí a verdade eles dizem que é mentira e a mentira deles eles falam que é verdade. Então é problemático. E o que semeia discórdia entre os seus irmãos. Ele faz fofoca entre os irmãos aí, semeando a discórdia, colocando um contra o outro contra um, para dar conflito, desunindo as comunidades, desunindo as famílias, desunindo a igreja. É complicado. Quando eu falo igreja, eu estou falando da verdadeira igreja católica apostólica romana, que agora está nas casas. Estou falando da verdadeira igreja nós, né? Paróquia Sagrada Face de Tours, porque por aí o negócio está feio, está um desertão aí fora. Então é complicado de você encontrar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agir dentro da lei de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Vamos fazer a vontade de Deus para que a gente possa aspirar à salvação, não por merecimento, mas pelo menos por esforço. Mas, Senhor, eu me esforcei, eu sei que eu consegui bem menos do que eu queria, do que o Senhor gostaria também, mas pelo menos o Senhor vê você se esforçando para melhorar como pessoa, cada erro, cada pecado, cada fora que você dá, você fala, não, peraí, eu vou me corrigir, isso aqui está errado, está prejudicando as pessoas, eu não posso ser objeto de pecado para os outros, eu mesmo não posso ser objeto para os outros de pecado, fazer coisas, falar coisas, enfim, que a pessoa que está me ouvindo peque, pela atitude que eu tenho, pelo meu modo de vestir, pelas coisas que eu falo. Não dá. É como uma moça que sai para a rua por aí, diz, eu sou católica, e sai com roupa toda apertada. Qual é a chance de um monte de homem olhar para ela e desejá-la? Bom, muita, né? A chance é total, né? No mundo que nós estamos hoje, tá uma permissividade muito grande, uma sem-vergonhice enorme. Qual é a chance que tem dessas pessoas olharem para ela e pecar porque ela está chamando a atenção para o corpo dela? Totalmente 100%. Qual é a chance dela estar pecando também? 1000%. Porque é assim, vão para o inferno os que a cobiçaram e vai ela também, porque ela foi instrumento de pecado, de queda para os outros. Essa é a verdade. Então esse é só um exemplo. É só um exemplo que a gente precisa tomar cuidado para a gente nunca também ser instrumento de queda para os outros. Fala aí, começa a entrar na comunidade aqui, começa a espalhar mentira, conversa com um separado, com outro separado. O professor Emílio mandou dizer, eu não mandei dizer nada. Eu não mando dizer, eu digo. Então não caia nas conversas que eu mandei dizer. Eu não mando. Eu chego e falo mesmo. Muitas vezes a pessoa não gosta, mas a gente fala o que é para ser falado, fala a verdade.
Aí então começa aquela futrica, aquela intriga, quando você vê, sai aí 2, 3 da paróquia e vão bater cabeça pelo mundo aí, né? Vão bater a cara nas paredes da vida aí, porque achar a igreja verdadeira já tinha achado, aí depois que sai da igreja verdadeira, já está na igreja verdadeira e sai, fim do mundo civilizado, né? Aí sim é realmente o Senhor trazer o demônio, separar, e isso é um baita de um pecado contra o Senhor também. Pessoa que faz o seu voto, que promete ao Senhor, olha, eu estou entregando a minha vida a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, olha, eu quero que o Senhor esteja na minha casa, pode vir, aceito o seu convite, quero fazer a missão. Depois fala, quer saber? Cansei, não é para mim, vira as costas e vai embora, porque não aguentou a pressão? Bom, olha o pecado enorme aí nas costas, um pecado imenso, pecado enorme. Nós temos uma irmã aí que a gente fica de cabelo em pé com as histórias que vocês contam, né? Temos uma irmã aí que ela foi trabalhar, né? Foi lá colaborar, né? Com um parente dela, fazer lá um serviço, ajudando ali a família, a esposa doente, começou a falar da igreja verdadeira. A mulher está doente, a mulher está de cama, a mulher está lá, pode até ser as últimas dela já, de tanto que ela está doente. Então, o que é o mais lógico? Você vai falar de salvação, vai falar de conversão, vai falar de comunhão espiritual, confissão espiritual, da salvação da própria alma, né? Aí pronto, mandaram um WhatsApp para ela falando que ela está louca e que não quer mais que ela vá. Nem de graça. Aliás, falaram assim para ela, se quiser vir ajudar, pode vir, a gente paga você, mas não abre mais a boca, não fala mais nada. Né? Então, você está entendendo o ponto que nós chegamos nesse mundo? Eu te pago para você não falar, isso daí é a mesma coisa lá. Né, do pessoalzinho que prometia, olha, se você acender incensinho pro demônio aqui, para os deuses deles, olha, nós vamos te dar isso, vamos te dar aquilo, posição social, dinheiro, riqueza, poder, você vai ser muito aqui na nossa sociedade. E aí os mártires nunca aceitaram, né? Simplesmente disseram não, foram firmes na fé até o final, até a última gota de sangue. É suborno, né? O negócio desse chama suborno. Então a gente passa o nosso pedaço por ser de Deus, mas estamos aqui, estamos na igreja verdadeira, não importa que o mundo seja contra a igreja, se o mundo é contra a igreja, então nós somos contra o mundo, Parafraseando Santo Atanásio, se o mundo é contra Cristo, então eu sou contra o mundo. Porque como assim ser contra Cristo, quando devia honrá-lo, louvá-lo e adorá-lo? E agradecê-lo também, por não ter destruído ainda e por dar mais uma chance, ter a divina misericórdia de não ter destruído ainda e dar um minuto a mais de chance para as pessoas se converterem, não é mesmo? Então é isso, nós passamos aí poucas e boas, ou até muitas e péssimas, vamos falar o português correto? A gente passa mesmo muitas e péssimas, perseguição, mas continuamos juntos, continuamos em frente, continuamos unidos, continuamos rezando 5 vezes por dia, ao vivo, 6 da tarde, 6 da manhã, rezamos aí às 6 da manhã, depois meio-dia, depois então 10 para as 3, agora tem o terço da misericórdia, 18 horas, hoje tem festa litúrgica, mas normalmente 18 horas é a hora do terço e 21h30 a oração final do dia. E vamos continuando assim na nossa vida de oração, nossa caminhada espiritual. Então, meus irmãos, almejemos então eliminar de nós aquilo que é mal, aquilo que foi plantado pelo demônio no nosso coração, arranquemos as plantinhas, os joios do nosso coração, sejamos inteiramente, completamente, 100% de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vem rezar com a gente, todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.